Programa Memória e História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Universidade Unimonte, hoje, 25 de maio de 2017, com a escritora Helena Gomes. Helena, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, dos meus livros. Vamos ver se eu vou ter tanta história assim para contar como vocês acham que eu tenho, né? Com certeza, vou tentar, vamos lá. Com certeza tem. Vamos começar bem do começo mesmo. Aonde você nasceu? Eu nasci em Santos, no Hospital Beneficência Portuguesa, numa segunda-feira de 1966, dia 12 de setembro. Lua minguante. Nossa, que eu sei. E o nome dos seus pais? Valdemar Gomes e Maria de Lourdes Pereira Gomes. E eles faziam o que na época do seu nascimento? E residiam aonde? Na época eles residiam naqueles casarões de madeira, né, que tinha na Pedro Lessa, né? A gente chamava casarão, como é que a gente chalé, né? Chalé. Os chalés da Pedro Lessa. E minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai trabalhava com comércio, ele trabalhava numa loja de tecidos chamada Morá Casimira, ali na Frei Gaspar, eu acho. E você passou a sua infância nesse local? Até acho que uns... Eu sei que em 69, 70 a gente mudou para casa ali da Bernardino de Campos, que a gente morou muitos anos lá. Então eu era pequena quando eu mudei. E você tem alguma lembrança lá da Bernardino? Da Bernardino, sim, que eu passei minha vida inteira lá, né? Sim. Agora, do chalé da Pedro Lessa, eu lembro de pouca coisa. Eu lembro do meu primo me jogando escada abaixo, isso eu lembro. Que lembrança. E lembro também que meu primo era terrível. Eu lembro dele também, minha mãe montando a árvore de Natal, eu com esse meu primo e um outro irmão dele, e ele ia pegar as bolas e jogava, porque aquelas bolas de Natal antigamente quebravam, né? E ele vinha e queria que a gente fosse lá pegar, então a gente, mãe, empresta uma bola, e ela... Até ela descobrir que a gente estava brincando de atirar no muro. Eu lembro de coisas só de arte, né? De travessura. Eu lembro disso. E a cidade ali no Bernardino, como é que era nessa época que você Era lembra? bem tranquila, assim, tirando o dia de jogo, né? Porque a gente morava mesmo na Vila Belmiro, em frente a Monsenhor, né? De Paula Rodrigues. E dia de jogo do Santos, né? Porque a gente estava ali praticamente no coração ali do estádio. E, então, dia de jogo a gente já sabia que ou tinha que sair antes do jogo terminar, né? Porque era ônibus cheio, aquela coisa toda. E nos últimos tempos, como começou a ficar mais violento, né? As torcidas começaram a ficar mais violentas. Então você sabia, começava aquela tensão já no bairro, que eu acho que ainda é hoje, né? Hoje eu não moro mais na Vila Belmiro. E helicóptero da polícia passando rasante, então já ficou um clima meio de guerra. Mas na época era só realmente a movimentação e... E você estudou aonde? Eu estudei até eu fiz o prezinho, até o começo da quarta série no Externato Santa Rita, que era na quadra seguinte, ali no Canal 2. E eu lembro que eu fiz o prezinho com a filha do Pelé, com a Kelly. Ah, sim. E aí depois você foi para algum colégio ali? Aí depois eu fui para o Olavo Bilac. Que fui para a escola pública. É no Canal 1, né? Mas era uma caminhada mais longa, mas era próximo. E segundo grau? Quer dizer, na época era colegial, né? Hoje é ensino médio. Isso, ensino médio. Eu consegui uma bolsa no Colégio do Carmo, no primeiro ano, e no curso de tradutor e intérprete lá. Eu peguei terceiro lugar, aí consegui uma bolsa integral de 100%. Depois dos outros 2 anos, meu pai se matou para trabalhar. Ah, a bolsa não era dos 3, era... Não era. E fez diferença na sua formação, o colégio abriu? Foi. Por exemplo, a parte de química, física, biologia, eu tive muito pouco no ensino médio, né? Então eu sou muito ignorante nessa parte. Quando eu preciso de alguma coisa, por exemplo, de alguma informação específica para alguma história que eu esteja escrevendo, aí eu tenho que correr atrás ou perguntar para um especialista. O bom de dar aula aqui na Unimonte é que, né, tem muitos especialistas, então eu fico atrás do pessoal. Preciso de uma informação de biologia, vou atrás do professor. Professor, me ajuda aqui, eu tenho um personagem, eles já sabem, né? Bom, eu tenho um personagem, ele precisa fazer tal coisa, dá para fazer?
Mas, por outro lado, eu tive muita aula de literatura, tive muita aula de português, de produção de texto, tive aula de inglês, tive aula de francês, de grego, de latim. Inclusive, tive aula de grego com a professora Neide Smolka. Ah, é que era. Que era uma das donas do colégio, uma pessoa super, né, inteligente. Ela falava 6, 7 idiomas, né? E eu gostava muito da aula dela, que ela ficava contando a história do Édipo, aí contava a história, né? Então a gente viajava. Eu sempre gostei muito de história, né? Então, para mim foi legal, porque depois eu acabei seguindo a área de comunicação, fiz jornalismo, que trabalha texto. Então, a minha pegada sempre foi texto. Você fez jornalismo aonde? A Unisantos. Na Unisantos? Em que ano? De 85, 1985, eu sou do século passado, né? Não. De 85 a 88. Eu fui da turma do Marcel Rodrigues Paz, que hoje Sim. nomeia a Pinacoteca, meu amigo. Gibiteca. A Gibiteca, Isso. exatamente. E Duca, eu acho que era dessa época. Clóvis do Duca? ele era, acho que um ano, ou um ano antes ou um ano depois. depois, Um ano depois. Um ano antes era o Seri, a Rosa. Aluna do João Batista. Da minha fui aluna do João Quem Batista, não foi? do Gerson, professor Oides, Sérgio Guide. Sérgio Guide, saudoso Sérgio Guide. Quem mais? Da minha turma era Arminda Augusto, que hoje está na tribuna, o Mário Jorge também está na tribuna, Maurici, que eu acho que trabalha na Sim. prefeitura com assessoria. Quem mais? Eu lembro agora. Mas era um pessoal muito legal. E eu lembro que na verdade, eu queria fazer cinema na USP. Tá. Eu queria fazer o teu curso, eu sempre quis fazer o teu curso, sempre, sempre, sempre. Mas não tinha, e eu tinha que trabalhar, pagar a faculdade, não tinha como estudar em São Paulo. Aí eu lembro que eu fui fazer a inscrição do vestibular e tinha 2 opções, jornalismo ou publicidade. Aí eu fiquei uni do UNIT, acabei fazendo jornalismo. Tava lá fazendo, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque o jornalismo ele pode ser muito limitante a partir do momento que só te ensina a fazer lead. Só que o jornalismo é muito mais do que isso. E eu não consegui enxergar a importância daquilo, né? Até que participei de uma palestra, que era a Semana de Comunicação, com o Ricardo Cocho, que é um jornalista, Sim. né, das antigas e tal. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim que o jornalismo contava histórias reais. Aí eu falei, poxa, se ele conta histórias, então eu gosto. Aí eu comecei a me envolver mais com esse lado de contar histórias. Do jornalismo, eu acho que o que me ajudou foi essa questão da pesquisa, tá? Então, o jornalista ele pesquisa, ele confirma as informações, ele vai em fontes diferentes. Então, isso me ajuda, porque tem livro que me demanda muita pesquisa. E a questão da linguagem, de você trabalhar linguagens diferentes, de acordo com a situação. Então, no jornalismo, você vai escrever para a revista, você usa um tipo de texto. Você vai para a TV, você faz outro tipo de texto. Então, esse jogo de cintura, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para fazer, para mim sempre foi tranquilo. Acho que em virtude de toda essa minha formação. Né? Aí você se formou Sim. em 88. 88. Na época eu trabalhava como escrevente no Fórum em São Vicente, era concursada lá. Mas aí eu fiquei um ano, eu estava enlouquecendo, que não tinha nada a ver comigo. Aí eu saí. E saí bem na época, acho que foi do Plano Real, foi aquele desemprego todo na época, foi muito complicado. Mas logo depois eu consegui cobrir férias na Tribuna, no jornal A Tribuna, entrei na diagramação. Aí quando surgiu uma vaga, aí eu entrei na diagramação, fiquei um tempo na diagramação lá, depois passei para repórter, mas aí eu fazia a Tribuninha, que tinha um suplemento infantil, e o Jornal Escola, que era um trabalho que eles faziam junto às escolas, então eu trabalhava nos dois. E quando a editora da Tribuninha saiu, eu assumi o lugar dela, então eu fui editora da Tribuninha por muito tempo. É mesmo? Fui. E também ajudava em outras editorias, então no final de semana ajudava a fechar local, cidades. A editora de Internacional saía de férias, eu ficava a cobrir as férias dela. Aí fiquei na Tribuna até... acho que até 2001 que eu fiquei lá. Depois eu vim pra cá, comecei a dar aula. Na época tinha curso de jornalismo aqui na Unimonte e fui ficando, estou até hoje. Já trabalhei também paralelamente com assessoria de imprensa e outras coisas, mas hoje eu acho que
eu me vejo também como professora, não apenas como escritora, né? Então você exerceu o jornalismo uma boa parte da sua vida, né? Sim, eu ainda... Profissionalmente, né? Esse papel que eu assinei agora, né, autorizando o uso da imagem e tal, eu sempre coloco jornalista. Porque para mim eu sou jornalista, é uma coisa meio que já está no DNA, acabou eu. Né? Profissão, então, nem que eu não esteja exercendo, para mim eu sempre sou jornalista. Difícil eu falar, eu sou professora, eu sou escritora. Geralmente eu sou jornalista. Legal. E quando surgiu o primeiro livro? Então. Quando e como? Como, né? Principalmente como, né? Que as histórias são como, né? São como. Foi assim, em 96, 97, o Laíri, na época, o Laíri é José Girô, ele é um pesquisador, né, aqui de Santos e tal, e estava eu e a Viviane Pereira, que na época trabalhava comigo no jornal, e a gente queria fazer um livro. Eu não lembro como surgiu a ideia exatamente, mas o Laíri ele tem uma coleção fantástica de cartões postais, né? Então vamos fazer um livro e tal. Aí o Laíri, tá bom, vamos fazer. Então eu e a Vivi, nós fizemos toda a pesquisa, né? E esse foi o meu primeiro livro oficial, que é o Memórias da Hotelaria Santista. Então foi mais pesquisa histórica, né? É um trabalho que reúne um pouco de texto, mas na verdade o texto existe para dar suporte para as imagens, né? Então são os postais do Laíri, tem postais aqui que são raros, né? Na época então que a gente não tinha, já tinha internet, mas não tinha essa facilidade de acesso às informações, então hoje você acha muito desses postais na internet, na página do Novo Milênio, lá do Pimentel, né? A gente acha, mas na época não tinha. Isso aqui é uma edição rara, porque não tem mais para vender, acho que nem sebo mais. Quem editou o livro? Foi o próprio Laíri que bancou na época. Foi uma produção dele. Sim. Né? Então foi um trabalho bem legal. Mas independente disso, eu sempre tive muita história na minha cabeça, desde que eu era pequenininha. Eu gostava de escrever história e desenhar história, eu ilustrava. Não que eu seja uma boa desenhista, eu não sou. Mas criança desenha, né? Então eu tinha cadernos de desenho, aí eu contava a história de um lado e do outro lado eu fazia a ilustração da cena. E eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei muito de brincar de boneca, de criar histórias para as bonecas. Então minha mãe, por exemplo, estava lavando roupa, ela enchia de água a máquina de lavar e eu colocava as bonecas lá, que elas estavam em perigo, e elas tinham que sair dali do perigo. Então já inventava umas aventuras malucas assim. E eu sempre tinha essas ideias, eu ia, por exemplo, assistir um filme, aí eu ficava imaginando, não gostei desse final, eu ficava imaginando um final alternativo, ou ficava criando uma história para minha série favorita, por exemplo. Eu vi Star Trek, que eu amava, eu amo ainda Star Trek, e eu ficava imaginando aventuras com os personagens, com o McCoy, com o Kirk, com o Spock, como seria. Então eu fazia fanfic numa época em que ainda não se existia, pelo menos no Brasil não se usava essa palavra, né? Eu já era nerd numa época em que ninguém falava que era nerd. Então eu lembro das minhas colegas na minha adolescência, elas queriam ver a Lagoa Azul e eu queria ver Star Wars. Porque eu sou nerd, né? Então eu sempre gostei de história, de aventura, eu li muito também, eu gostava muito, eu tinha mais tempo, hoje eu não tenho muito tempo, mas eu sempre gostei muito de ler e eu sempre lia, estava sempre lendo. Sempre gostei, por exemplo, de Alexandre Dumas, né? Então coisas assim bem de aventura, de histórias que têm reviravoltas. Só que a vida vai tocando, né? Você tem que trabalhar para pagar a faculdade, aí você faz faculdade, aí você não tem tempo para nada, né? A gente corre para cá, corre para lá, e enfim. E eu tinha aula até no sábado à tarde, tinha aula na Unisantos, curso de jornalismo com o Sérgio Guide, inclusive. Eu lembro que eu dormia tanto naquela aula, meu Deus. Eu trabalhava, estudava, chegava no sábado à tarde, eu já sentava ali do lado da parede e dormia, porque tinha mais condições, a cabeça não funcionava mais. E você vai deixando essas coisas de lado, né? Aí depois casei, tive filhos, eu tenho 2 filhos, e já estava trabalhando na Tribuna. Aí o ano era 2000. E eu lembro que eu fui na Bienal em São Paulo e estava chegando no Brasil um livro chamado Harry Potter. E
o Submarino estava chegando também no Brasil, eles estavam com stand, e o livro estava em super oferta, tipo R$8. Eu falei, legal, vou comprar para dar de presente para uma amiga que está fazendo aniversário, eu vou comprar para ela. Tá, aí eu comecei a ler o livro e não parei mais. Acabei comprando outro livro para ela. Fiquei com o livro, achei muito legal e era uma novidade, porque livros para as crianças eram só livros tipo esse, assim, né? Pouquinho texto, muita ilustração, né? Então, um livro como Harry Potter, que é um livro grosso, né? E foi ficando cada vez mais grosso, né? Os seguintes. Imagina a criança ler aquilo, e todo mundo já tinha me falado, leia que você vai gostar, não sei o que, tá bom. Eu comecei a ler, gostei, aí fui pesquisar a vida da autora. E eu li que antes dela publicar, antes do livro começar a fazer sucesso pelo mundo, a coitada era toda ferrada, né? Ela estava desempregada, com uma filha pequena. Aí ela ia escrever nos pubs, porque, né? E ela tinha sido recusada por 20 editoras. Imagina hoje, né? Você pensa as 20 editoras que recusaram. Aí eu falei assim, tá, então qual é a minha desculpa? Por que eu não estou escrevendo? Tudo bem que eu trabalho em jornal, eu trabalho sábado, domingo, feriado. Tenho criança pequena, mas qual é a minha desculpa, né? Aí eu comecei a me disciplinar. Aí no primeiro dia de janeiro de 2001, eu falei, eu vou escrever. E comecei a escrever. Uma história que já estava na minha cabeça há muito tempo. Aí nasceu meu primeiro livro, que foi o Arqueira Feiticeira. E aí não parei mais. Aí eu tinha um amigo que ia num evento em São Paulo, um evento de RPG. Ia estar participando de uma editora, que era a editora Devir. Ele falou assim, eu vou deixar teu original lá com ele. Aí ele levou, deixou. Aí eu estava escrevendo, mas sim. Imagina, eu nunca vou conseguir publicar na minha vida. Aí eu estava em casa, eu tinha ligado para minha mãe, eu não sei o que foi, mas sabe quando? Não foi isso. Eu tinha acabado de trazer as crianças da escola e era um dia quente. E você andar com criança, mochila, a pé ainda, né? Lancheira. Então você chegava em casa e aquela coisa de criança. Tocou o telefone e eu assim, alô? Tava. Aí, do outro lado era o editor, era o Douglas, editor da Devir. Ele ficou até meio assim, oi, é da casa da Helena? Eu falei, é. Então, eu tô aqui com o teu livro. Que livro? Sabe aquelas meias assim? Aí ele falou, ele estava no dentista, aí ele contou a história. Ele ia para... em Minas teve um assassinato de uma pessoa e acharam o corpo, se eu não me engano, em cima de um túmulo, com umas coisas que pareciam de missa negra, uma coisa assim, e estavam acusando na época que tinham sido jogadores de RPG. Né? Tinha uma... Hoje nem tanto, mas na época tinha uma preocupação de que era jogo do demônio, umas coisas meio malucas assim. E ele tinha ido para Minas para acompanhar o caso, e ele me contou que a editora sempre recebia pilhas e pilhas de originais, e ele pegou o primeiro que estava lá, e era justamente o meu. Aí ele foi lendo no avião, aí naquele momento ele estava no dentista, ele falou assim, vamos publicar? Eu estou gostando do seu livro. Eu falei assim, mas você já não acabou de ler? Não acabei, mas eu quero publicar. Então, aí aconteceu, e aí as coisas foram acontecendo, né? Saiu pela Devir esse? Saiu pela Devir. Hoje... Não tá. Hoje ele está pela Rocco, como e-book, que acabou virando 4 livros, né? Porque quando você começa, você nunca quer fazer um livro só, você quer fazer uma série de 50 livros, né? Aí a série era uma saga e hoje está com a Rocco e eles relançaram, né? Só que como e-book. Então hoje está pela Rocco. Aí depois disso eu fiquei um tempo com a Devir, mas aí também uma coisa não avançava. Aí um dia eu tinha que fazer uma clipagem. Eu fazia clipagem, eu trabalhava numa assessoria. E eu fazia basicamente da tribuna, né? Que era o que importava para saber se... Porque assim, era uma instituição de ensino, né? E eu fazia a assessoria lá. Na verdade, eu trabalhava para o José Carlos Silvares, se vocês conhecem o Silvares, também é né? Outra pessoa que gosta muito de história, que tem também uma coleção também muito boa de postais. E eu trabalhava com ele na época, e eu tinha que fazer a clipagem da tribuna, e às vezes vinha o Estadão, por engano. Aí eu falei, não, tinha tanta coisa para fazer, eu falei, não vou ler o Estadão. Aí uma voz na minha cabeça, leia o Estadão. Mas eu não quero ler, eu tenho um monte de coisa para fazer, leia. Tá. Aí quando vê essas coisas, você tem que ler. E tinha uma entrevista no Caderno de Cultura, acho que era o Caderno 2, na época. Uma entrevista com a editora da Rocco, a Ana Martins Berg. E a Rocco estava começando com o selo Jovens Leitores.
e ela queria apostar em autor nacional. Falei, tá. Eu peguei, imprimi o meu original e mandei. Aí todo mundo assim, não, que loucura, imagina, a Rocco. Não vou nem dar atenção para você, quantos livros que eles devem receber, né? Tá bom, aí mandei. Na época também eu tinha feito um infantil, que era esse aqui, o Nanquim. Aí eu mandei para várias editoras, aí recebi um monte de cartinha, não, muito obrigado, não estamos publicando nada no momento. Tá. Aí passou uns 6 meses mais ou menos, passaram uns 6 meses mais ou menos, aí eu recebi um e-mail, não, acho que eu escrevi para lá, para a Rocco, para saber, olha, o seu original passou por uma primeira triagem. Eu falei, ah, legal. Aí passou um ano. Eu falei, ah, que droga, vou pegar esse livro e colocar na internet, vou colocar o PDF na internet, às vezes eu já fico injuriada. Na época eu não sabia que o mercado editorial é tudo muito lento, só que eu não sabia disso na época, né? Aí eu peguei, escrevi para lá perguntando, olha, tá na mesa da editora para a editora avaliar. Que legal. Aí um dia eu recebi um e-mail dela, ela escreveu assim, era o Lobo Alfa, o livro. Lobo Alfa é muito bom, vamos publicar? Aí eu comecei a publicar pela Rocco. Eu tenho, acho que, deixa eu ver, tenho 4 livros e mais 4 e-books pela Rocco. Aí logo depois a Paulina se interessou em publicar esse, que é o Nanquim, a história de Memórias de um Cachorro da Pet Terapia, que é a história, não é história, mas é baseado num cachorro que trabalhava na pet terapia no Hospital Guilherme Álvaro, o Nanquim. Aí eu fiz uma história, que não é o mesmo Nanquim, claro, é o meu Nanquim. Aí logo depois eu conheci a Alessandra Pires, que é agente literária. Aí ela começou a trabalhar comigo para outros livros, para outras coisas, né? Deixa eu ver se tem uma ilustração bonitinha, ó. Isso é bem fofinho, é antigo esse aqui. Bem fofinho. Da Rocco eu trouxe aqui o Assassinato na Biblioteca. Porque quando eu comecei, eu fazia literatura fantástica, sem saber que era literatura fantástica. Porque essa mania de... que gênero que não é, geralmente é o acadêmico que faz. E a minha formação não é em letras, né? Apesar de eu ter tentei fazer letras 2 vezes, fiz alguns meses, sempre acontece alguma coisa, eu tive que desistir, mas enfim. Mas a minha formação não é em literatura, né? Minha formação acadêmica. Então eu não sabia que eu fazia literatura fantástica. Aí eu descobri, né? Aí eu tive que começar, inclusive, a dar palestra sobre isso, então eu fui correr atrás para aprender o que era. Só que só literatura fantástica, porque assim, o que acontece? As histórias, quando elas vêm na cabeça da gente, nem sempre elas vêm já, sabe? Tem gente que fala assim, não, eu vou escrever uma aventura épica que vai ser high fantasy, não sei das quantas. Eu não consigo fazer isso. A história vem. Aí eu vou ver, pelo desenrolar da história, se ela vai ser infantil, se ela vai ser para adolescente, se ela vai ser para mais velho, né? Então, se ela tem um pouco mais de violência, ou se tem alguma coisa mais, uma situação mais sensual, aí é para o pessoal mais velho, né? Para criança a gente evita esse tipo de assunto. Aborda de uma outra forma, eu vou ver a abordagem, mas a história ela não vem já com a ficha, né? Então a gente tem que pensar. E na época eu queria muito fazer um juvenil de suspense com assassinato, sabe aquelas brincadeiras da criança, né, do menino, do personagem tem que buscar o assassino. E eu queria fazer algo na linha da coleção Vagalume, que eu li muita coisa da Vagalume quando eu era adolescente. Aí em Santos teve um curso, romance policial, foi até na Realejo. Eu não vou lembrar o nome da professora, não sei se era Edna Alessio, acho que é uma professora da Unisantos. E ela deu um curso sobre isso, eu fiz o curso. E aí logo depois que eu fiz o curso, eu escrevi o Assassinato na Biblioteca. Que é esse juvenil de suspense, então é a história de um menino. Ele veio de Bauru com a família, ele está tendo problemas para lidar com o padrasto dele. Ele não gosta da escola onde ele está, aí ele se esconde, ele mata a aula na biblioteca do colégio. Aí um dia ele vai para lá, passa pela bibliotecária, cumprimenta, vai ver os livros. Quando ele passa de volta, ele encontra a bibliotecária morta, ela foi assassinada. E ele vê uma menina que ninguém mais vê, que ele vai descobrir depois que essa menina é um fantasma que mora na biblioteca.
Então esses dois vão se unir, o menino e a fantasma, para descobrir quem é o assassino. E a morte, essas mortes, tal, tem a ver com um outro assassinato que aconteceu na época da ditadura militar. Então tem essa pegada, né, de você falar um pouco de história. A trama se passa em Santos, né, então os personagens caminham por locais em Santos, né. A escola onde eles estão é fictícia, mas é uma escola que existiria no Gonzaga, tipo, como se fosse São José, ou um Estela Maris no Gonzaga, né? Então é um colégio católico, grande, antigo. E então eu gosto dessas pegadas. Aí a Rocco, eu nem ia mostrar pra Rocco, mas aí eu comentei com a subeditora e ela gostou da ideia e acabou saindo pela Rocco. Que ano que é? Foi publicado? Uhum. Assassinato, ele é de 2008. Ele pegou minha biblioteca, na época tinha esse programa no governo, né, do estado. Não, minha biblioteca não é do governo do estado, é da prefeitura de São Paulo, né? Ele pegou minha biblioteca e ele pegou o PNBE, que é o Programa de Compra Nacional de Livros. Então esse aqui foi... Até hoje ele é ainda adotado em escolas ainda. Você falou das suas influências aí, quando você comentou sobre esse livro. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, das suas influências. O que você leu quando era criança? Olha, na época em que a Globo fazia aquelas novelas às 6, que adaptava dos clássicos do romantismo, né? Então, era Senhora, Escravizaura, né? Eu assistia as novelas na época e eu queria ler os livros. Eu li muito desse período da literatura brasileira, mas também sempre gostei de histórias de aventura, então da coleção Vagalume, contos de fadas, tem um volume do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é só sobre contos de fadas, eu lia muito. Histórias com Os Três Mosqueteiros, A Tulipa Negra, sempre gostei de histórias assim. Mas o que eu acho curioso é que geralmente você acha que a influência do escritor vem só da literatura. A minha vem de filme, de série de TV, de história em quadrinhos. Então, para mim, é uma grande mistura. Né? Então, para mim, o que me ensinou a construir cena, o que me ensinou a trabalhar ritmo narrativo, e o Nathan sabe que eu dei essa aula para ele, foram os filmes, foram os seriados. Então, você começar a ver o que funciona e o que não funciona, e você trabalhar a questão do ritmo, como é que funciona o ritmo da história, seus vários momentos de clímax, no caso de uma história longa, até você chegar ao clímax principal e desfecho. É uma estrutura de roteiro, que depois eu fui ler sobre o assunto e comecei a perceber que eu aplicava isso na literatura. Então, para mim, acho que a influência maior sempre veio de cinema, TV, e não só dos livros, né? Então, se você pergunta de livro, eu vou falar alguns, tal, mas se você começa a falar de série, por exemplo, eu vou ficar muito mais do que 50 minutos só falando de série. Então, fale de algumas séries. Que eu gosto? Nossa, tem muita coisa. Muita coisa trash, muita coisa sci-fi, fantasia. Hoje, por exemplo, a gente tem Netflix, né? Então a gente assiste muita coisa. Eu gosto mais dessas séries que realmente tem a ver com tem alguma coisa de sobrenatural, né? Ou alguma coisa mais polêmica. Tem muita coisa de série que eu gosto. Os seus filhos, eles também se interessam por literatura? Quantos anos eles têm? Olha, meu filho tem 24 sim. E minha filha tem 21. Minha filha sempre gostou muito de ler. Meu menino leu bastante, mas aí chegou um momento que ele aí começou a ler mais mangá, né? Que ele sempre gostou muito de mangá e hoje ele já não é muito de ler. Mas minha filha, se deixar, ela fica. E ela escreve também, né? Ela tem um livro publicado, um infantil, tem, que é o Lady Fofa, que é um livro infantil que já tem acho que uns 5 anos já. Mas ela também não se interessou em continuar. Mas ela tem um livro, sim. Porque influência, né? Influência direta. E o meu ex-marido é jornalista, então aquele ambiente de... Né? Meu filho hoje, ele joga muito, ele participa de torneio de Magic, são os card games, e ele é colunista da Liga Magic, então ele escreve sobre o assunto.
Aí ele fala assim, poxa mãe, você escreve, o pai escreve, a Carla escreve, eu também tinha que escrever. Então ele acabou virando colunista de Magic, que é um assunto que ele domina muito bem e ele gosta bastante. E voltando pelos seus livros, você tem um prêmio, você foi finalista do Jabuti. Fui. Com qual deles? Bom, eu não trouxe todos, eu trouxe 2 só. Eu fui com esse daqui, o Tristão e Isolda. Tristão e Isolda foi bem interessante, porque foi a Alessandra, minha agente, ela ficou sabendo dessa editora, que é de um amigo dela, do Bruno Berlendes, e ele estava procurando o autor para fazer uma adaptação para ele. Ele tinha algumas ideias, algumas histórias, e ele queria alguém para adaptar. Então, ele tinha várias opções, inclusive Tristão e Isolda, né, que é uma lenda clássica, de tradição oral, bem antiga, e já foi bastante explorada pela própria literatura, filmes e tudo mais, né. Só que ele não conhecia meu trabalho, então eu tive que fazer um teste. Ah, sim. Aí ele me deu um capítulo, justamente o mais difícil para adaptar para criança. Ele me deu esse capítulo. É um capítulo em que a Isolda, porque a Isolda, ela casa contra a vontade com o rei Mark, só que ela é apaixonada pelo sobrinho dele, pelo Tristão, e esse amor é correspondido. Então os dois se amam, mas eles não podem ficar juntos. Só que o que acontece? Ela acaba ficando com ele em algum momento da história. Só que o rei começa a desconfiar que ela é infiel, então, e tem as intrigas da corte, né? Então querem que ela jure e que ela só esteve com o rei, que ela não esteve mais com nenhum outro homem. Então ela arma de um jeito para ela não jurar em falso. Então o que ela faz? Ela escolhe um local que naquela época do ano está chovendo muito, está todo cheio de lama. E quando ela chega, ela precisa ser carregada por alguém. Quem está carregando é um mendigo que está... Na verdade é o Tristão, ele está disfarçado de mendigo, ele se oferece para carregar, coloca ela aqui nos ombros, né? Ela sentada aqui nos ombros dele e leva. Eles atravessam, né? Quando chega para fazer o juramento, ela faz o seguinte juramento. Ela fala assim, que os únicos homens que estiveram entre as pernas dela foram o rei e aquele mendigo que deu carona para ela. Mas ela não está mentindo, ela não jurou em falso, porque, na verdade, o mendigo é o Tristão que está disfarçado de mendigo. Tá. E aí, como é que eu adapto isso para a criança? E aí? E aí, bom, eu fiz de um jeito, né, para não ficar tão óbvio, mas no final das contas ele gostou da adaptação. Aí ele fez a encomenda para eu adaptar a lenda toda. E foi assim, esse livro ele deu muita sorte, assim, ele me trouxe muita coisa boa. Ele pegou programas de governo muito importantes, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, ele pegou PNBE, eu acho que ele pegou a minha biblioteca também, ele pegou selo altamente recomendável. Foi muito legal. Graças a esse livro aqui, ele pegou o Apoio ao Saber. O Apoio ao Saber era um programa do governo do estado que comprava uma tiragem, tipo, quase 400 mil exemplares, porque esses livros eram entregues para as crianças, para os alunos da rede pública do estado. Pra você ter uma ideia, eu consegui dar entrada no meu apartamento. Porque livro no Brasil não dá dinheiro, tá? Mas essa foi uma exceção. Então esse foi um livro muito, muito importante, acho que para a minha vida como escritora. Nesse mesmo ano, eu fui finalista também na mesma categoria com outro livro que eu acabei não trazendo, que é O Sangue de Lobo, que é uma história de literatura fantástica, mas é um romance policial em que o personagem principal é um lobisomem e ele tem que desvendar uma série de crimes muito estranhos, tá, que estão acontecendo, e ele tem que desvendar. Então é uma mistura de literatura fantástica com romance policial. Esse livro saiu pela DCL e ele também foi finalista do Jabuti. E o ano passado, eu fui finalista com... Cadê o bonitinho? Tá aqui. Eu e a Suzana Ventura, nós somos finalistas com esse livro, que é o Contos Mouriscos, que saiu pela Cáliz, pela editora Cáliz, que são adaptações de contos de fadas que trazem a figura do mouro, do árabe, né? E praticamente não tem nenhum livro desse tipo. Sim. Então,
Esse também trouxe bastante alegria para a gente, pelo fato da indicação, né? Aí tem livros que receberam selo altamente recomendável, que é uma distinção dada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então esse aqui ganhou esse ano, esse selinho, que foi As Aventuras de Sargento Verde, tá? Que saiu pela Biruta. E ele é muito gracinha, porque ele é para criança, né? Ele é todo verde. Olha lá, o miolo dele é todo verde. Né? Esse daqui, eles são vários contos de fadas, mas eu fiz uma brincadeira. Eu peguei um personagem de uma história com um personagem de outra história e eles vão vivendo outras histórias. Ah, sim. Né? Então, esse livro. Eu tenho um livro também que entrou no catálogo de Bolonha, que é uma feira de Bolonha que é muito importante, acontece todo ano, e eles selecionam, né, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ela seleciona livros para representar a literatura brasileira no exterior. Então, esse ano esse aqui é de 2015, eu tive o Preta, Parda e Pintada, que foi uma adaptação que eu fiz de contos indígenas dos Bororo, pela Berlendes também, que é a editora do Tristão e Isolda. E esse ano agora eu também tive 2 obras selecionadas para o catálogo de Bolonha. Então, um deles é esse aqui, ó, que eu trouxe. Que é o Histórias Felinas. A sua produção é bem grande, né? São uns 2 por ano, mais ou menos, ou mais? Depende muito, porque é um processo muito lento. Até você encontrar a editora, até todo o processo de entrar na programação deles. Às vezes a editora está com a programação fechada por 2 anos. Então você só vai ter só em 19, por exemplo, 2019. Então depende muito, depende do tipo da editora. Tem editora que publica, por exemplo, a Biruta, ela publica infantil juvenilzinho. Mas mais que para jovem leitor, ela já não publica, a Rocco publica. Então depende muito da editora, depende muito do processo todo. Até o livro entrar em produção, até ser ilustrado ou diagramado, ter a questão da capa. Né? Então, é um processo lento. E quantos livros você tem publicados? Você sabe já esse número de... No momento, 42. 42, é muito, né? Bastante. Eu tenho mais 2 para sair esse ano e eu acho que esse ano chega. O ano nem começou. Sim, mas já deve ter outras histórias. Tem. Que a gente está vivendo um período, o mercado editorial também está sentindo bastante a crise no país, né? Então, não está tão fácil assim a gente encontrar editora, não está tão fácil assim publicar, as editoras estão dando uma boa segurada. Mas vamos ver, né? Tomara que melhore mais para frente. Como é que é a sua rotina? O que você, além de ser escritora, claro, você é professora, né? Como é que é a sua rotina, assim, de mãe, de dona de casa, de escritora? Como é que você consegue produzir tanto e ainda... A gente sabe que só como escritor, né? Não dá para viver. Não dá para viver, infelizmente, não. Só o Paulo Coelho. Acho que o Pedro Bandeira também consegue. Pedro Bandeira, sim. Mas, olha, é uma rotina normal. Eu cuido da casa, faço almoço, venho para casa quando eu tenho aula de manhã, às vezes tenho aula à noite. E quando que você escreve? Geralmente final de semana, ou um feriado, ou então um dia de folga que eu tenha. Mas assim, você acaba resolvendo 1000 assuntos, né? Então... Mas uma rotina, aquela coisa assim... Eu sei que aquele 1º de janeiro de 2001, eu falei, não, eu vou começar a escrever. Então eu comecei a escrever, mas não quer dizer que eu tenho uma rotina que eu vou fazer isso sempre. Tem dia que realmente eu estou muito cansada, aí não consigo escrever nada. Aí às vezes eu tenho uma ideia muito legal, o que eu acho muito legal, né? Aí eu vou começar a trabalhar, eu começo a pesquisar. Então tem livro que demanda muita pesquisa. Esse aqui, por exemplo, Pedro e Inês, ele conta a história do Pedro, príncipe português, rei de Portugal, e a Inês de Castro, que é uma história também bastante conhecida, virou filme, já foi escrita de várias, né, para várias gerações aí, um período bem grande. Super importante para a literatura portuguesa, de certa forma para a brasileira também. Esse daqui foi uma tremenda de uma pesquisa histórica, porque ele foi uma encomenda, na verdade, de uma editora chamada Escrita Fina. E
Ó, tem umas ilustrações belíssimas, né? Dá pra gente ver que são muito lindas. Quando a gente está no colégio, a gente aprende muito sobre Idade Média, mas França e Inglaterra. Só que eu estava estudando Península Ibérica. Então foi bem complicado para achar material. E outra, todo mundo se chama Pedro naquela época, todo mundo se chama Maria, todo mundo se chama Branca, todo mundo, eles têm os mesmos nomes. Então chega uma hora que você não sabe de quem está falando. Tem um momento aqui na história em que tem 3 Pedro no poder. O Pedro de Portugal, o Cruel, que é o Pedro Cruel da Espanha, e mais um que eu não lembro aonde, acho que se Navarra, nem lembro mais onde que é. Que também é um outro Pedro. Então, aí você tem que contar isso na história, e você fica assim, bom, como é que eu vou contar isso para não confundir a cabeça do coitado do leitor? Fiz até um esqueminha aqui, quem é filho de quem, deixa eu ver se eu acho. Não, tem mapa, para vocês terem uma ideia, tem mapa, né? Olha, fiz um esqueminha, quem é filho de quem é casado com quem, para não confundir, porque as pessoas têm o mesmo nome. Não sei como eles conseguiam se entender naquela época, sinceramente. Mas assim, vocês ficam um tempão, isso aqui foram pelo menos 2, 3 meses de pesquisa. E fuça site, eu lembro que eu fui conversar com o professor na USP, que é especialista no Pedro I de Portugal. Então, sabe, você vai e pega material e conversa com um e conversa com outro para você poder e checar coisas assim. Teve um outro livro, esse eu acabei não trazendo, que é o Olhos de Fogo. Ele também é um juvenil, uma história de suspense também, você tem que personagens adolescentes para tentar descobrir quem é o assassino. E esse livro se passa na época da invasão holandesa em Pernambuco. Então eu tive que pesquisar muito sobre isso. Pesquisar até, por exemplo, a alimentação. Qual era a alimentação da época? Que horário que eles almoçavam? Eles não almoçavam meio-dia. Eles almoçavam às 10 da manhã. E eu estava fazendo o nosso horário. Aí eu caí, História da Alimentação do Brasil, Câmara Cascudo, que eu amei, salve, salve, Câmara Cascudo, porque ele salva sempre a minha vida. Aí eu olhei e falei, não, aí mudei tudo. Fruta. Tinha uma cena em que o menino pegava uma fruta e dava uma mordida na fruta. Porque ele não queria se mostrar interessado numa conversa que estava acontecendo. Então ele pega, dá uma, né? Só que fruta eu vou colocar? Vou colocar jabuticaba. Não era a época de jabuticaba. Tá, vou colocar, sei lá, caqui. Não tinha caqui no Brasil naquela época. Caqui não é uma fruta brasileira. Aí, bom, vou colocar caju. Porque caju, Nordeste, naquela época, não dá erro. Então, assim, até fruta. Tem fruta que você descobre que não é do Brasil, que ela foi trazida depois, foi plantada depois, né? Então até isso. Cor de roupa, né? Tem algumas cores que não se usavam em determinadas épocas, né? Ou então que eu usava vermelho, porque tinha muito disso, né? A mulher que usava vermelho em determinada época, ela era considerada vulgar. Então, sabe? Então tinha, pelas cores das roupas, você julgava as pessoas ou dava status para elas, né? Então, tudo isso a gente tem que pesquisar. Então, quando você faz história de época, eu fico bem louca quando eu estou fazendo história de época, porque eu tenho que ficar checando tudo a cada momento. E a tua liberdade, você comentou aí que você teve uma encomenda, né? Isso Sim. É comum? Ou você tem mais liberdade, menos encomenda? Não, tenho liberdade. Às vezes o editor quer alguma coisa específica. Teve uma vez que a editora ela queria na história anjo, bruxa e vampiro. Eu não queria usar vampiro. Aí eu consegui convencer a usar um outro tipo de criatura para não usar vampiro. Mas ela queria. Então, às vezes acontece, né? Esse que eu te falei, que a história se passa na época da invasão holandesa, no Nordeste, foi a editora quem encomendou. Porque ela ficou sabendo de uma história que a mãe dela contava sobre a Batalha de Tejuco-Papo. Ninguém sabe dessa batalha. Foi uma batalha importante, né? Os holandeses, eles estavam acuados, meio que já para ir embora do Brasil. Eles estavam indo no Fort Orange Line, né? Lá para o Nordeste. E eles estavam sem comida, sem nada. Aí eles resolveram atacar um vilarejo justamente num domingo, que os homens não estavam no vilarejo, estavam só as mulheres e as pessoas mais idosas, né? Quando eles foram atacar, o pessoal lutou, a mulherada se destacou, então foi panelada, pedrada,
conseguiram segurar os holandeses até os homens já voltarem para casa e lutarem e expulsarem os caras. Então foi uma batalha que, eu não sei como é hoje, mas ela era encenada ainda no Nordeste, na cidade, lá, acho que é Tejucupapa, próprio nome da cidade. E como a gente faz aqui, né, com a chegada do Martim Afonso em São Vicente, eles fazem lá também, ou faziam, não sei se ainda estão fazendo. Então ela soube dessa história, ela falou assim, Helena, eu quero que você escreva um livro sobre isso. Aí eu escrevi em parceria com uma amiga minha, que é a Kátia Brienza, aí saiu Olhos de Fogo. Mas assim, você diz em termos de liberdade, se eu posso tomar determinada atitude com o personagem, sim, tenho liberdade. É uma questão de conversar também, né, com o editor. Agora, capa, ilustrador... Não, geralmente é a editora que escolhe, editora, né? Mas eles mostram pra gente. Se a gente não gostar... Eu tenho um livro meu que vai sair agora, justamente com essa editora, com a Laura da Escrita Fina, que é o Sombras no Abismo. São contos meus e de um outro autor, o Oswaldo Secato. E é um livro, o pessoalzinho, é um juvenil um pouco mais velho, e são histórias de suspense, de terror. A primeira capa que ela mandou pra gente, a gente olhou e falou, a Laurinha, tá linda, mas não tem nada a ver com o livro. Aí ela pediu para refazer. Então, tem isso, né? Tem. Eles mostram pra gente, tem essa parceria, né? Da gente, às vezes, chegar e falar assim, olha, não é isso, ou então, pô, beleza, tá perfeito, mas será que não fica melhor em azul do que em vermelho? Então, é uma conversa, né? Só que a última palavra é deles. E você percebe uma evolução como escritora? Você acha que já está madura o suficiente para dizer esse é o meu estilo e eu vou continuar assim? Ou vai dar, sei lá, subir um degrau a mais? Olha, eu sou virginiana, eu nunca estou feliz com o que eu faço. Eu sempre quero mais do que eu posso ter, sabe que nem aquela música do... Quem cantava essa música, você lembra? Capital Inicial. Então, assim, eu sempre acho que pode ficar melhor. Só que eu não fico toda hora, vai ficar melhor e arrumando o texto e nunca termino. Chega uma hora que eu falo assim, não, deu. É o que eu consigo fazer agora. Mas eu sempre acho que eu posso melhorar, que eu posso aprender mais, que eu posso... Eu não acho que eu já tenha chegado num patamar... Mas eu digo em termos de público, por exemplo, escrever para adultos. Eu não tenho muito interesse em escrever para adulto, não. Porque não é uma evolução. Eu começo com criança, passo para adulto. Não, eu gosto de... eu gosto mais de... Gosto mais de histórias para esse público mesmo. Né? Lógico que tem adulto que lê minhas histórias, mas está sabendo que não é para a faixa etária dele. Então ele pode achar que é uma linguagem mais simples, tal, mas eu não sou de escrever rebuscado, eu sou simples. Eu gosto de contar uma história, eu gosto que as pessoas entendam a história, eu não vou ficar usando palavra difícil, não vou ficar usando frase de trás para frente só porque é mais bonito. Não. Então, eu não sei se... Pode ser que amanhã ou depois eu acabe escrevendo alguma história para adulto. Mas hoje não é minha pegada. Minha pegada realmente mais é escrever história de aventura. Você já definiu o estilo, então, é isso que eu queria saber. Nesse sentido, sim. Legal. Agora, que eu sempre acho que eu posso fazer algo diferente e melhor, isso aí eu sempre acho. Uma aula que eu dou, eu sempre acho que eu posso melhorar da próxima vez. Por melhor que tenha sido a aula. Então, isso aí é meu mesmo. Legal. E o que tem para sair, então? Sombras no Abismo, né, pela Escrita Fina, que eu escrevi com o Secato. São contos, né, de terror, de suspense e tal. E um juvenil que eu escrevi com a Rosana Rios, que vai sair pela editora do SESI São Paulo, que é Os Guardiões do Pentagrama. A última vez que eu falei com as editoras estava a Pepra Gráfica, então eu acho que daqui a pouco sai. O nome dos seus filhos? Mateus e Carla. A idade deles? Mateus tem 24, a Carla tem 21. Olha, são adultos. São grandes, já. São grandes. E eles comentam sobre o seu trabalho antes de você entregar? Depois? A Carla, quando ela cisma, ela lê. Porque, assim, o que ajuda bastante um autor é ter um feedback, ter um leitor beta, né? Sim. Ajuda bastante. Então, dependendo da história, ela ajuda. Dependendo da história, ela olha, não quero. Então, tem livro meu que ela nunca leu. O Mateus já não se liga.
Ele parou no tempo, tipo assim, um livro que eu lancei há sei lá, 5 anos, ele só fala daquele livro, que ele só lembra daquele. Né? Só que aconteceu uma coisa curiosa, tem essa coleção da Biruta que saiu recentemente, que é uma coleção de contos de fadas, que a gente fala que é uma coleção de temáticos. Ela recebeu o nome de Contos e Contadoras. Então é o seguinte, foi uma ideia da Suzana Ventura, da gente trabalhar contos de fadas e nas entrelinhas colocar uma temática, né, para se trabalhar com o leitor, e no caso, se o livro pegar adoção escola, né, para os professores trabalharem. Então o primeiro, nas entrelinhas, fala sobre ética, que é um tema bastante atual, e o segundo fala sobre o papel da mulher. Tem um terceiro que vai sair, que é sobre justiça. Então, os contos de fadas, eles trazem nas entrelinhas essas situações para, né, para você avaliar o que é ético, o que é certo, o que é errado. Será que o certo realmente é certo? Será que o errado é mesmo errado? No caso do papel da mulher, tem muito conto de fada em que a princesa ela é dada de presente para o herói da história. O rei chega e fala assim, ó, pega minha filha de presente para... Ninguém pergunta para a menina se ela quer casar com o herói da história. Então tem muito disso. Então a questão da situação da mulher. Esses textos, eles são comentados pela uma socióloga, que é a Gisele Soares. Então ela está comentando conto por conto e dando sugestões, fazendo questionamentos. E o que aconteceu de interessante? A gente fez o lançamento, porque esse daqui eu escrevi com a Suzana, esse aqui eu escrevi com a Gene Souza. A Gene é namorada do meu filho. E ela é militante da causa feminista, ela participa de coletivo, Marcha das Vadias, ela é bem atuante. E, lógico, né, ele nunca vai em lançamento meu, mas como era da Gene, ele foi, claro, da namorada ele foi. Ele ficou lá de fotógrafo. E numa prateleira assim, colocaram alguns outros livros meus, né, tinha na livraria. Aí ele foi olhando, mas sabe quando a pessoa olha pela primeira vez, tipo, nossa, é da minha mãe isso? Então eu acho que ele teve um update nesse dia. Mas, em geral, eles não prestam muita atenção. Não é filho, né, gente? Filho é outra... Aquele ditado famoso, né? O santo de casa. Filho é filho. E quando você está numa Bienal, por exemplo, tem uma história curiosa, assim, porque é interessante, né? O escritor é um trabalho solitário, né? Bastante solitário. E a Bienal é quando você, ou num lançamento, mas o lançamento também é cercado de várias outras coisas, né? Mas acho que talvez uma Bienal é quando aparece realmente o fã. E como é que é isso? E é gostoso, porque tem gente que é fã do meu primeiro livro, que conhece o meu trabalho. Aí vem com aqueles livros antigos que a pessoa já leu, já emprestou não sei para quantas pessoas, a capa está caindo. Ai, desculpa, a capa está caindo, mas é que eu li muito o seu livro e emprestei para todos os meus amigos. Então, assim, é muito gostoso você ter... O teu público é aquilo que você imagina mesmo. É pessoa é gostoso, é gostoso. Então, tem gente que veio de longe. Olha, eu vim de outra cidade, mas eu sabia que você estava aqui na Bienal e eu precisava de um autógrafo seu. Legal. Então, tem essas coisas. Tem o pessoal que entra em contato pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo meu blog. Agora eu também estou com um canal de YouTube, né? Então, o pessoal pega, entra em contato e quer falar, quer saber. Olha, eu queria saber, vai ter continuação? Pô, às vezes tem leitor que briga. Como que não vai ter continuação desse livro? Eu quero continuação. Eu falei, tá, mas... Não tem, não, mas quer continuação. Eu falei, mas não tem mais nada para contar dessa história. Tem, olha, você pode fazer isso, dá sugestão e cobra. Então tem esse lance, né? Eu acho que o leitor, ele meio... Não, ele acaba sendo um coautor, de certa forma, porque ele se apropria da história, é lógico. Claro. Né? Ele está se colocando no lugar do personagem, ele está vendo a história pelo ponto de vista dos personagens. Então é natural, eu acho que essa relação ela é muito, muito gostosa. Gente que, olha, meu filho começou a ler porque leu um livro seu e adorou e começou a ler. Foi o primeiro livro. Então, Assassinato da Biblioteca tem muito disso. Se você entrar, tem uma plataforma que é o Scooby. Scooby, sim. Que o pessoal comenta livremente lá. Se você olhar, Tristão e Isolda, tem muita menina, né? Porque é história trágica de amor, eu não sei porque as pessoas amam história trágica de amor. E o Assassinato, tem muita gente que entra lá e fala assim, nossa, foi meu primeiro livro ali na escola e não sei o que e tal. E é muito gostoso você ser o primeiro livro de alguém. Né? Ser autora dessa primeira experiência. E ter sido uma experiência positiva a ponto da pessoa
continuar lendo e ler outros autores, né? Então é uma sensação muito gostosa. Legal. Tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado que você queira falar? Não sei. Acho que eu mostrei todo, já falei bastante. Falei que eu não tinha muita história para contar. Não, imagina. Não, quase nada. É que é coisa muito específica de livro, né? Então é um papo, acho que acaba sendo até tedioso para quem não é da área, né? Para quem é da área, a gente fala disso direto. Mas é que você falou da criação, de como acontece a criação. Não tem nada de tedioso. Você é muito nova ainda, é claro, e voltará mais ou menos. a dar outras entrevistas para nós, com certeza. A Fundação Arquivo e Memória de Santos, o programa Memória e História Oral, agradece o depoimento da escritora Helena Gomes. E a Fundação agradece também a Universidade Unimonte pela parceria com o estúdio. Muito obrigado, Helena. Eu que agradeço. Valeu pela participação. Muito obrigada. Obrigada, gente.